Você decide, vai funcionar no Domingão com o Hulk? Globo já liberou ter anunciantes do mesmo segmento na mesma novela? Qual a melhor e a pior novela da TV em exibição? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vanucci Responde, aqui no canal do Vanucci, um conteúdo feito por você. Você vai mandar as suas perguntas, os seus comentários, através das minhas redes sociais. Pode deixar aqui embaixo no espaço reservado aos comentários dos vídeos, ou então nas redes sociais do canal do Vanucci. Você também pode deixar lá no site, canaldovanucci.com.br. E a partir daí, a gente fala de televisão a partir do que interessa a você. O Joelson Santos mandou a seguinte pergunta: Vanucci, depois de Fuzue, o autor Gustavo Reis só está escrevendo novelas verticais para o Globoplay. Como a Globo avalia essas novelas? Seria o Gustavo Reis o rei das novelas verticais da atualidade? Pois o mesmo já escreveu 5 do ano passado para cá. E Joelson, você viu a entrevista que eu fiz com ele, né? Ele falou que já são 8 novelas ali, entre as que estão terminando de escrever e as que já estão em produção e as que estão estreadas já. A ideia da Globo é aproveitar o máximo possível essa onda de novelas verticais, né? Acredita-se que este é um gênero que veio para ficar, que vai ter uma longa vida, né? Porque o público no mundo inteiro gosta desse tipo de narrativa rápida, capítulos de 3 minutos, histórias com 50, 60 capítulos, tudo muito ligeiro, poucos personagens e aquela história, né, centrada ali na trama principal. Né? Você sabe quem é o vilão, você sabe quem é a mocinha, você sabe tudo que está sendo armado ali e, claro, consome aquilo muito rapidinho, né? O grande desafio agora é fazer com que isso tudo ganhe velocidade, fazer com que cada vez tenha mais autores escrevendo e cada vez mais atores, mais produção, porque o consumo é muito rápido. Gustavo Reis realmente se tornou o rei aí, né? Ou um dos reis das novelas verticais. Tem um livro sobre o assunto, domina muito, pesquisou muito e tem feito muitos textos ali, né? Então, eu acho que de tudo que a gente tem visto aí, desses últimos anos de revolução de teledramaturgia, a novela vertical é uma delas. E o Gustavo Reis, muito envolvido com tudo isso. Vamos para a segunda pergunta. Jaqueline Lima diz o seguinte: Vanucci, os canais do YouTube como Arquivo Marquezine fizeram as emissoras como o SBT e a Globo perceberem as riquezas esquecidas no SEDOC? Jaqueline, eu acho que todo mundo sabe, né, dos valores de um arquivo, né? Os diretores sempre falam isso. Olha, Vanucci, lá no SEDOC a gente tem muita coisa, ali no arquivo nosso a gente tem muita coisa. Há um grande patrimônio lá, todo mundo sabe realmente que tem. Só que o processo para trazer isso para o vídeo, muitas vezes, é caro e demorado, porque você tem que trazer, né, atualizar a tecnologia. E trabalhar com o saudosismo de tempo em tempo funciona bem. Nós estamos num período em que os arquivos, eles são preciosíssimos, porque a gente gosta daquelas histórias, de rever aquelas histórias que estão ali, e até mesmo trechinhos para poder comparar, para trazer histórias, para fazer comparações. Mas as TVs sabem, sim, que isso vale muito. Tanto que, se você vai lá e pede uma imagem para eles, um trecho de um programa, nossa, é muito difícil ter a autorização. Fabrício faz também uma pergunta aqui no Vanucci Responde. Para você, qual é a pior e a melhor novela em exibição nos dias atuais? Fabrício, muito difícil essa pergunta. Eu acho que assim, né? Eu acho que a melhor novela dentro do que a gente está vendo é Quem Ama Cuida. Quem Ama Cuida está entregando ali o que o telespectador quer, tem envolvido o público, cresceu muito nas redes sociais, em toda essa repercussão que tem nas redes sociais. Então eu acho que esta é uma das novelas mais bem-sucedidas aí dos últimos tempos. Gosto muito do texto de A Nobreza do Amor. E estou falando aqui das 3 inéditas que nós temos em produção, né? Há pouco tempo estava também em exibição Guerreiros do Sol, que já tinha sido exibida no Globoplay. Também um texto muito bom, tá ali. Tem as novelas turcas, né, que estão em exibição, a Coração de Mãe e Guerra das Rosas. Gosto até mais de Coração de Mãe do que de Guerra das Rosas, né, se eu tivesse que colocar escalonar. E tem também a História de Joana. Eu acho que de todas essas,
talvez a que me chame menos atenção neste momento é Guerra das Rosas, né? Apesar de ter uma trama bem interessante ali, mas eu acho que deu né? As novelas turcas, elas são muito boas. Elas têm realmente ali um formato que conquistou o telespectador. Porém, os elementos se repetem muito, né? As histórias, elas estão sempre girando muito nos mesmos elementos. Então, daqui a pouco, assim como o brasileiro foi muito rigoroso com as novelas brasileiras, está sendo muito rigoroso com as novelas brasileiras, acho que o mesmo vai acontecer com as novelas turcas. Coloco aí, talvez, essas. Agora, eu, por exemplo, eu tiraria algumas reprises, né? A reprise da tarde da Record, eu tiraria as 2 reprises da Globo, né? Principalmente a edição da tarde, eu deixaria lá. Algumas novelas da tarde do SBT, eu deixo, porque funciona para o SBT, né? Mas o Vale a Pena Ver de novo tem funcionado, mas daria para dar uma diminuída um pouquinho na quantidade de reprises de novelas. Vamos para mais uma pergunta, essa aqui é do @isaías.rogério. Boa noite, me tira uma dúvida. Tenho percebido desde o início do mês, no Vale a Pena Ver de novo, o oferecimento de Avenida Brasil com Oreo, marca da Nabisco, e Vitarella, marca da M. Dias Branco. São marcas e empresas concorrentes. Antes isso era proibido, hoje está permitido. Isaías, você sabe que algumas exceções ali estão sendo feitas, né, dentro da Rede Globo. Né? O tempo mudou, né? E se você quer bloquear todos os espaços comerciais daquele produto, daquela novela, daquele programa, aí o anunciante vai ter que pagar mais. Na verdade é isso, porque a Globo não quer perder oportunidades. Uma coisa é você ter o oferecimento e a outra é você ter uma propaganda ali exposta. Mas mesmo assim, lá no passado, né, você não tinha isso. Se você tinha um oferecimento, você não tinha o outro produto. Até no Big Brother, né? Vou dar um exemplo, porque esses dias eu estava conversando sobre isso, a gente estava falando lá dos patrocínios de carros, né? Passou Fiat, GM, agora está o carro chinês. Para você sair e o outro entrar, quem tem que falar, não quero mais, porque sempre vai ter uma prioridade de escolha. É importante você ter uma relação de respeito com o seu anunciante. Eu acho que isso de você não ter, né, produtos do mesmo segmento, na mesma janela comercial ou no mesmo programa, eu acho que é um respeito com o anunciante. Mas também as coisas estão muito diferentes. O próprio anunciante já não quer mais esse respeito, quer vender. Se ele tiver oportunidade, ele fala, não, tudo bem, eu tô ali, né? Deixa eu colocar meu anúncio aqui e tentar também faturar. E a última pergunta deste episódio é do Bruno Barros, fala o seguinte, Você Decide tem cara de Fantástico, de programa noturno, mas não de domingão. Não sei, acho que pelo horário não vai funcionar. Por que não deixaram para depois da Copa? Parece que fica meio deslocado agora. Bruno, aproveitaram esse período justamente para a estreia do Você Decide, porque precisa ter ali o público ao vivo. Então, nada melhor do que você ter o programa ao vivo no período da Copa para colocar um programa em que você exige muita a votação do público de casa através da internet. Ah, mas no programa gravado o auditório pode definir? O auditório pode definir, aí segue o programa. Eu acho que nisso, né, de você ter mais ou menos participação de votantes, isso é o que menos interfere no resultado final. Porque eu acho que tanto o auditório quanto em casa, as respostas vão ser muito parecidas. O Você Decide realmente tem uma cara de dramaturgia, né? E é uma dramaturgia, tem uma cara de revista eletrônica, como você disse, do Fantástico. Eu acho que o Fantástico, precisando tanto, né, de produtos ali, tanto de alguma coisa nova para mexer com o telespectador, resgatar o Você Decide ali seria muito bom, porque o Fantástico, historicamente, ele tinha reportagem, dramaturgia, esporte, oferecia, estava dentro do Fantástico. Colocar uma dramaturgia ali seria muito bom. Aliás, o Fantástico sempre teve dramaturgia, de uns anos para cá, que falam, não, vamos colocar cada vez mais jornalismo. Aliás, é o próximo passo, né? Dizem que logo depois da Copa, a gente já vai começar a sentir um Fantástico com muito mais jornalismo do que antes, né? Caem ali algumas pautas de entretenimento, começa a ganhar espaço as grandes reportagens. Não sei também se é esse o caminho, não. Acho que o povo gosta do entretenimento. Ó, eu vi esse primeiro episódio do Você Decide no Domingão. Cumpriu o papel dele, funcionou. Se vai ter uma vida longa, ainda a gente não sabe, precisa ter o segundo. O que eu achei?
todo mundo um pouquinho nervoso com aquela situação, porque tem que explicar muito, né? Ó, você precisa votar, agora vem um grau maior, agora vem um outro grau de dificuldade, e cada vez a gente vai colocando a pessoa apertando mais na decisão de conta ou não conta ali para a amiga que ela estava sendo traída. Acho que vamos testar mais uns 2, 3 episódios, e aí com o fim da Copa, o que a gente sabe também é que o Domingão terá várias edições ao vivo esse ano, porque tem eleição, tem um monte de coisa, então se funcionar, vai. Agora, em agosto, vem aí a Dança dos Famosos, que ocupa um grande espaço para uma outra, né, e que tem um retorno comercial e de audiência muito grande. Mas lá na coluna do Vanucci e no site canaldovanucci.com.br a gente vai publicar todas as audiências detalhadas, inclusive do Você Decide. Faça que nem eles, mande sua pergunta também através das minhas redes sociais, aqui embaixo no espaço reservado aos comentários dos vídeos ou nas redes sociais do canal do Vanucci, @canal do Vanucci, lá no Instagram. Pode mandar a sua pergunta que a gente vai falar sobre televisão sempre a partir do que interessa a você. Antes de ir embora, deixa o like, hype o vídeo, comenta, compartilha, faça sua inscrição. Vanucci, já sou inscrito. Chama um amigo para cá, me ajuda a chegar a 30 mil, a 50 mil, a 100 mil inscritos para a gente levar este conteúdo e muitos outros a um número muito maior de pessoas. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.